Boa noite, igreja. Aquele que pode ser um pouquinho mais forte. Boa noite, igreja. Paz, eu lembro que a última vez que eu vim aqui, bom sinal, né? Me chamaram de volta, né? Então eu não falei nenhuma besteira. Vocês podem sentar, gente, vai ficar à vontade. Igreja disciplinada é outra coisa, né? Se eu voltei é porque eu não falei nenhuma besteira tão grande assim, né? E espero continuar sem falar. Mas eu lembro que uma das coisas que eu falei na última vez que eu vim é que eu era casado, né, com a Evelyn. E é igual o milagre que Jesus fez no casamento. Primeiro veio um vinho e tudo ok, mas a segunda parte, o segundo vinho é muito melhor e a Evelyn é muito melhor do que eu. Então eu sei que quem vai ser convidado de novo, na verdade, vai ser a Evelyn, não vai ser eu, mas está tudo bem, porque onde ela estiver, eu também vou estar. Amém, gente? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Queria agradecer aos pastores de vocês, que são uma bênção. A gente tem tido o privilégio de estar mais próximo, trocar ideia, conversar sobre igreja, sobre o reino. E eu queria te convidar a aplaudir o Senhor pela vida dos pastores de vocês. Porque às vezes a gente se acostuma muito fácil com aquilo que a gente tem, né? E assim, uma das coisas que eu admiro na liderança de vocês, e é algo que eu vejo na minha liderança, nos meus pastores também, são pastores que amam o reino de tal forma que se dedicam a ele com tudo que tem, né? A gente se acostumou a dividir pastor integral e pastor que não é integral, mas ser integral é se entregar por inteiro, né? Eu aprendi isso com o meu pastor, e os pastores de vocês são pastores que dão a vida por essa casa, dão a vida pela porção que Deus derramou sobre a vida deles, e isso é algo precioso, né? Eu vejo um parênteses aqui, já eu começo a pregar. Se quiser pode pausar meu tempo, brincadeira, para ficar à vontade. Nossa igreja lá, particularmente, ela tem um ministério de adolescentes e jovens muito forte, e é natural que os adolescentes cresçam e eles olham para mim, que sou um pastor na igreja, e falam assim: eu quero ser um pastor na igreja. E é uma bênção, porque Deus chamou alguns para serem pastores, mas Deus também chamou outros para serem grandes homens de Deus no seu trabalho, na sua faculdade, lá fora, na sociedade. E quando a gente tem pastores que fazem isso, é um lembrete que eles podem cumprir plenamente aquilo que Deus chamou eles para fazer aqui dentro, mas também lá fora. Então honra a vida de vocês, porque vocês são um reflexo para a nossa geração, amém? Gente, eu fiquei muito feliz de ser convidado para estar aqui de novo, para compartilhar uma mensagem que é do coração de Deus. E uma das coisas que eu costumo falar quando eu estou pregando é que eu prego para mim. Não tem nenhuma mensagem que eu tenha subido para pregar que ela não foi dada primeiro para mim, que ela não doeu primeiro em mim. Eu não consigo, eu sei que tem gente, eu conheço pregadores que simplesmente vão pegar um versículo e vão destrinchar ali e vão dar uma grande mensagem, mas principalmente essa. Eu estava até compartilhando com o Mateus ali antes, falei: rapaz, quando Deus me deu essa mensagem, e poda, né, é um negócio tão desafiador de se viver, e foi tão duro viver essa mensagem. Mais duro do que pregar uma mensagem é viver a mensagem, né? E eu falei para ele que deve ter aproximadamente uns 6 meses que Deus me deu essa mensagem, colocou essa temática no meu coração, e eu falei: rapaz, que tempo desafiador eu vivi, mas toda vez que Deus fala algo ao nosso coração, é para que a gente tenha onde recorrer no dia da aflição, né? Então hoje eu quero compartilhar para você algumas coisas que Deus colocou no meu coração sobre poda, mas a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que todo tempo de poda, ele é um tempo de ajuste. A poda, ela não vem para matar a gente, a poda não vem para destruir a gente, a poda não vem para descartar a gente. A poda é um tempo do ajuste do Senhor. A palavra nos lembra que Deus, ele corrige aqueles que ele ama. E eu sei que é difícil, principalmente todo mundo aqui já foi uma criança, porque a gente não tem, o Adão e Eva não está aqui. E quando a gente é corrigido pelos nossos pais, a gente dificilmente consegue enxergar amor naquilo. Eu nunca, enquanto eu apanhava da minha mãe, porque eu sou dessa época, eu não sei como está hoje em dia, meus filhos ainda não nasceram, mas eles nascerão brevemente, profetizando. E eu até estava ali pensando, falei: rapaz,
Eu acho que eu vou fazer uma tatuagem do nome dos nossos filhos, mesmo que eles não existam ainda, para já trazer a existência, né? Inclusive está aqui ó, o papelzinho com o nome dos 4 filhos que nós teremos. Aí quando eles nascerem a gente vai voltando para cá e fala assim, ó, já veio 1, já veio 2. Mas eu lembro que quando eu era criança eu nunca conseguia olhar a correção da minha mãe como um ato de amor. Eu sempre olhei a correção dos meus pais como um ato de correção simplesmente. E é impressionante como a gente às vezes coloca isso também na nossa relação com Deus. Quando Deus nos corrige, quando Deus nos direciona, quando Deus nos poda, a gente acha que Deus está nos punindo, mas na verdade Deus está cuidando de nós. Na verdade Deus está ajustando, Deus está retirando aquilo que precisa ser retirado, Deus está limpando aquilo que precisa ser limpo, Deus está arrancando aquilo que vai nos matar lá na frente. Eu confesso para você que enquanto era criança eu nunca apanhei glorificando, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que quando a poda vem do Senhor é para você ser podado glorificando ao Senhor. E é impossível, irmão, é impossível não doer, porque poda é poda. Não tem um jeito mais carinhoso de podar. Não tem um jeito, não tem como, eu vou podar de um jeito que não vai doer, eu vou podar de um jeito que não vai custar, eu vou podar de um jeito que você não vai sentir, não tem como. A única coisa que nós temos e que a gente precisa nutrir no nosso coração é a verdade, é a certeza de que Deus está podando porque Ele ama. E se eu não conseguir confiar na circunstância, se eu não conseguir confiar no momento, que eu permaneça confiando no amor que o Senhor tem por mim. Eu queria ler que você abrisse sua Bíblia lá em João capítulo 15. João capítulo 15, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8, depois a gente vai voltar novamente para esse texto. João 15, do 1 ao 8, olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Será que tu pode dar um glória a Deus pela palavra de Deus? Glória a Deus. É digna de aplaudir mesmo. Aqui tem muita coisa, gente. Parece que é clichê de pregador, mas não tem nada mais poderoso do que a palavra de Deus. O que Cristo está ensinando aqui para mim, para você, a primeira coisa que você não pode esquecer é o simples fato de que Jesus é a videira verdadeira. Provavelmente você já ouviu essa palavra. Eu amo que o nome dessa igreja é Família Frutificando, ou seja, vocês precisam ler João 15, reler João 15, gravar João 15, morar em João 15, postar João 15, porque só tem como frutificar estando na videira verdadeira. Não qualquer fruto, está escrito lá atrás, na placa lá, que tem alguns pontos da visão de vocês, João 15, versículo 16. Fala sobre os frutos que permanecem. Essa igreja é fruto, mas é fruto que permanece. Porque esse texto está lembrando para mim e para você, olha, Ele é a videira verdadeira. Ou seja, Cristo precisa ser o nosso fundamento.
O que ele está dizendo é que não tem uma outra vida, não tem uma outra possibilidade, não tem um outro caminho onde Jesus não seja o firmamento. Se eu não tiver firmado em Cristo, se eu não tiver fundamentado em Cristo, eu vou ser lançado fora. Eu vou ser como qualquer pedaço de madeira que vai para uma fogueira qualquer, sem valor. Eu e você, a gente precisa entender uma coisa, para começar isso aqui. Tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói, precisa estar alicerçado em Cristo, em quem Cristo é. Porque quem define a estatura da edificação é a base. O tamanho, a largura, a profundidade, isso depende do fundamento. Ou seja, eu não faço o que eu quero da minha vida, eu não vou para onde eu quero na minha vida, mas eu vou aonde o meu fundamento diz que eu tenho que ir. Eu me movo de acordo com o que o meu fundamento me preparou para fazer. Não é olhando para frente que eu devo caminhar, mas olhando para o meu fundamento. Aonde é, quando é, como é. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, é um tempo da gente desejar somente aquilo que o Senhor tem para nós, não um plano humano. Nada contra você ser planejado, nada contra você ser ambicioso, não, mas o que o teu fundamento quer para você? O que o Senhor quer para você? O que o Senhor desenhou para você? Não a expectativa de algum homem, mas o que o Senhor quer. Porque a palavra fala que Jesus é a videira verdadeira e o Pai, fala comigo, o Pai é o agricultor. Agora a gente tem um problema aí, porque o agricultor só vai cuidar daquele que está enxertado no ramo. Às vezes eu quero a paternidade de Deus, mas eu não quero estar firmado na videira verdadeira. Eu não conheço nenhum agricultor que cuida daquilo que não é dele. Eu não conheço. Eu vou sair pela rua cuidando das árvores dos outros, da plantação dos outros. É por isso que quando ele fala assim, olha, Cristo é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Porque a gente precisa entender uma realidade, tem dois tipos de corte, irmão. Cortado todo mundo vai ser, porque o sol ele nasce para o justo e para o injusto. Agora tem dois tipos de corte, e a pergunta é, qual corte que a gente quer viver? O corte daquele que é lançado fora, ou o corte daqueles que permanecem em Cristo? Porque a palavra está falando que ele vai cortar de todo jeito. Alguns ele vai cortar e vai lançar fora, e outros que estão dando fruto, ele vai cortar para que eles possam continuar dando fruto. Ou seja, ser cortado ou não, não é uma opção minha e não é uma opção sua, é uma realidade daquilo que Deus vai fazer. A pergunta é, que tipo de ramo eu quero ser? Aquele que está enxertado, aquele que está enraizado, aquele que está frutificando em Cristo, porque esses vão permanecer. Porque o que faz a gente permanecer, irmão, é a frutificação. Fala comigo, frutificação. E deixa eu falar o que eu creio sobre frutificação. Às vezes a gente acha que ser frutífero é dar um fruto, é óbvio, mas muita coisa acontece antes do fruto aparecer. Ou não? A árvore ela tem um tempo para produzir um fruto. Ela depende da estação para produzir um fruto. Mas não é porque você não está vendo o fruto que ela é infrutífera, porque tem um processo. E deixa eu explicar, frutificação é a decisão de permanecer enxertado em quem Cristo é, permanecer decidido a estar enxertado em Jesus. O processo de santificação, o processo de separação. O fruto vai vir, o fruto vai amadurecer, mas para que esse fruto ele possa amadurecer, eu preciso permanecer em quem Jesus é. Deixa eu falar uma coisa para você,
Ninguém está cobrando de você o fruto maduro, mas a decisão de continuar frutificando. No dia bom, continua frutificando. No dia ruim, continua frutificando. No verão, continua frutificando. No inverno, continua frutificando. A árvore não vai estar bonita sempre, os ramos não vão estar cheios de folha sempre, mas você vai permanecer frutificando, porque permanece frutificando quem permanece na videira verdadeira. Deixa eu falar, às vezes o fruto vai ser só permanecer. Às vezes o fruto vai ser se arrepender. Às vezes o fruto vai ser não desanimar. Às vezes o fruto vai ser celebrar. Às vezes o fruto vai ser crescimento. Mas às vezes o fruto vai ser retroceder um pouco para voltar para o lugar que você não pode sair. Mas quem define para onde vai é quem cuida dessa árvore. Por isso que eu quero te encorajar hoje a, independente do momento, permanecer frutificando, se submetendo a Cristo, se submetendo àquilo que o agricultor está fazendo. A dura realidade é que a poda não é para todo mundo. A poda é para quem frutifica. O que eu quero dizer para você, irmão, é que se a gente tem que tomar uma decisão aqui hoje, é por permanecer frutificando, porque só é podado quem frutifica. Quem não frutifica não é podado, quem não frutifica é lançado fora. Parece, de longe parece que é a mesma coisa, mas a verdade é que o Pai tem um compromisso com aquele ramo que frutifica. Estava conversando com o pastor antes ali, a gente falando sobre uma triste realidade que, quando eu era mais novo, eu ouvia muito falar sobre o católico não protestante. Deixa eu falar, hoje a gente tem cristão, evangélico não protestante, não praticante, né? E a gente hoje tem evangélico, cristão, que é não praticante também. Ele pode até vir na igreja, mas o evangelho não faz nada na vida dele. Ele está até ali enfeitando, mas quando chegar a hora do corte, o corte vai definir qual é o ramo que é lançado fora e qual é o ramo que permanece frutificando. Por isso que a poda não é para todo mundo. A poda, tem muita gente que acha que vai ser podada, acha que o processo que está passando é uma poda de Deus, mas nem está enxertada. Acha que está passando por um processo de Deus, mas nem está enxertado. Quero falar para você que nós precisamos decidir hoje estar firmado em quem Jesus é. Deus, ó, não importa a estação, não importa o quanto vai custar, não importa aquilo que eu vou perder, não importa o que as outras pessoas vão achar, mas eu quero estar firmado na videira verdadeira. Sabe por quê, irmão? Quem está firmado na videira verdadeira vai passar pela dor da poda, mas vai passar em paz. Vai passar pelo corte, vai passar pela dor, vai passar pelo ajuste, mas vai passar pensando assim: eu estou sendo cuidado. Está doendo, tá, mas eu estou sendo cuidado. Queria eu que, quando eu fosse criança, quando eu apanhasse, eu pensasse assim. Quando eu fazia uma besteira muito grande, morava em Petrópolis, uma cidade que é fria, lá na Serra do Rio de Janeiro. Graças a Deus ela era fria, então eu usava calça de moletom. Quando eu sabia já que eu ia ser podado pela minha mãe, eu já botava umas 3 calças de moletom, que quando ela chegava, ela não queria saber quantas calças eu tinha. O problema é que da poda de Deus não tem como tu aliviar. Pode botar 10 calças de moletom, irmão, mas quando bater, não tem jeito. Eu só posso descansar na certeza de que Ele está fazendo isso porque Ele me ama. Achei legal quando eu cheguei lá na frente, na televisão estava passando os vários tipos de poda. Porque quando a gente olha de longe, quando a gente não conhece, parece que é tudo igual. Eu lembro que na minha infância, minha avó morava no Rio de Janeiro na época. Minha avó sempre gostou muito de plantas, e na frente da casa dela tinha umas árvores.
de vez em quando ela podava aquelas árvores. Quando criança eu achava que a poda era para não atrapalhar a rua, mas não. A poda não é sobre quem está fora, a poda é a saúde de quem está dentro. Não é para, agora vai diminuir a sombra da rua. Tudo bem, que diminua. O que importa é que a planta continue saudável. O que importa é que ela continue no formato que o agricultor decidiu. Ah, mas fulano vai achar isso, fulano vai dizer isso, fulano vai... Tanto faz. A velha fofoqueira que andava com a minha avó ia ter que ficar no sol à tarde porque a árvore estava sendo podada, mas tudo bem. A poda serve também, os outros param de fofocar quando é podado. Tem vários. Tem a poda de manutenção, por exemplo, que ela serve para quando a planta ou quando a árvore ela está doente. Irmãos, quantas vezes a gente está doente? A cara é de saudável, mas o coração é de doente. Só o agricultor sabe, só o agricultor vê. Irmão, e tem poda que às vezes vai ter que doer mais para sarar. Manutenção. Ele vai precisar podar para fazer a manutenção, para arrancar alguma doença, para arrancar alguma parasita. Proteção. Talvez Deus te trouxe aqui nesses dias de conferência para fazer uma poda de manutenção em você. As feridas que você carrega, as parasitas que você carrega, que te drenam, que vão encurtar a tua vida, que vão te impedir de ser tudo aquilo que o Senhor planejou para você. Mas fica tranquilo, o objetivo dessa poda é te fortalecer, irmão. Eu amo porque a palavra fala assim, que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Irmão, quando a planta é podada, é aí que ela é forte. Quando ela é cortada, é aí que ela é forte. Ou seja, você precisa discernir o que Deus está te podando. Se for poda de manutenção, irmão, se ele tiver que arrancar algumas coisas, deixa ele arrancar. Deixa ele arrancar esses galhos quebrados, essa erva daninha que está crescendo aí dentro, essa insatisfação que está crescendo aí dentro, essa inveja que está crescendo aí dentro, deixa ele arrancar, irmão. A hipocrisia que está nascendo aí dentro, deixa ele arrancar. Sabe por quê, irmão? Porque no final das contas, se ele não cortar, se ele não podar, vai continuar roubando a tua energia. Dá para eu pensar que às vezes a gente está cansado, desanimado, não aguenta mais, e você, meu Deus, por que eu estou cansado? Talvez precise entrar num tempo de cara a cara com Deus, para ele tirar aquilo que está te drenando, as mentiras do inimigo que está te drenando, os sonhos que a gente cria, que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para nós, isso está te drenando. A expectativa que a gente cria. Vou falar uma coisa para você, irmão, apesar de aparentemente a poda te diminuir, ela é para te fazer crescer. Apesar de cortar alguns galhos, cortar algumas, é para que você possa ir para o lugar que o Senhor deseja. Outra poda de manutenção que marcou muito meu coração. A folha ela pode até estar verde, mas se ela estiver empoeirada, ela não fica saudável. Lucas, o que você quer dizer com isso? Irmão, eu quero dizer que uma árvore saudável em Deus, ela não vive empoeirada, ela não vive presa naquilo que Deus fez no passado, ela não vive presa na experiência que ela teve no passado. Irmão, você pode ter tido experiências profundas em Deus, mas você precisa tirar essa poeira. Você precisa tirar a poeira da tua Bíblia, você precisa tirar a poeira do teu quarto com Deus, você precisa tirar a poeira do teu relacionamento com Deus, você precisa tirar a poeira, porque planta empoeirada não é planta saudável. E Deus talvez te trouxe aqui para te botar de volta em movimento. Por que tu está parado? Por que tu está escondido? Por que a tua última memória, a melhor memória, faz tanto tempo? O que é que tu está vivendo agora? O que é que você está construindo agora? Irmão, tem planta
que até nasce flor, mas o que a gente quer não é flor, o que a gente quer é fruto. Já parou pra pensar que às vezes a poda é para arrancar a flor? Mas a flor é aquilo que é bonito, que todo mundo admira, que todo mundo aplaude. Ninguém faz jarro de folhar, de galho. É flor. Mas às vezes é a flor que está roubando a energia para que o fruto nasça. É aquilo que é aparente, é aquilo que todo mundo bate palma, é aquilo que as pessoas têm prazer pelo aquilo, mas deixa o agricultor fazer o que ele quer fazer. Outra poda que me chama muita atenção é a poda de formação. Gente, como a gente precisa ser alinhado com aquilo que o Senhor planejou para nós. Porque a poda de formação é aquela que vai definir para onde vai essa planta, qual o tamanho dela, qual é o formato dela, ela vai crescer para onde? Vai crescer para o lado, vai crescer para cima. E às vezes você está aqui para ser podado na sua forma, porque você quer ser assim, você quer ser assado, mas a pergunta que eu e você a gente tem que fazer é, tá, mas como que Deus quer que eu seja? Porque planta que cresce como quer é planta que não é cuidada. Planta que é cuidada pelo agricultor, ela não cresce como ela quer, ela cresce como o agricultor deseja que ela cresça. Para onde ela quer, irmão, então a gente precisa se submeter e falar assim, tá bom Deus, eu não quero ser grande aos meus olhos, eu quero ser aquilo que o Senhor sonhou para mim. A pergunta que fica para mim, para você, qual é a porção que Deus me deu? Eu não quero ser como o meu irmão, eu não quero ser igual a minha irmã, eu quero ser aquilo que Deus me chamou para ser. Eu quero ter a forma não que as pessoas acham bonita, ou que as pessoas acham atrativa, mas a forma que o Senhor sonhou para mim. E daí que o outro tem 2 metros? Talvez o que Deus me criou para ser é diferente dele. Senhor, eu quero me submeter ao teu cuidado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Como a gente vai ser cortado de todo jeito, é melhor a gente se submeter. Vai doer igual, mas a gente vai sofrer menos. Se submete. Porque a palavra fala que nenhum daqueles que Deus deu, confiou a Jesus, vão se perder. Ou seja, eu e você, a gente não vai ser perdido. Então a gente vai ser cortado para não ser perdido. Então é melhor aceitar aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Seja feita a vossa, a sua vontade, Deus, não a minha. Venha a nós o teu reino e não o meu. A gente precisa assumir a nossa posição. Porque se a gente foi chamado para ser um tipo de dar um fruto específico, a gente não pode esperar um outro fruto. É por isso que eu preciso alinhar a minha identidade com o agricultor e perguntar assim, Deus, o que o Senhor quer que eu seja? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, como o Senhor quer que eu haja? Deus, o que o Senhor quer, aonde o Senhor quer que eu trabalhe? O que o Senhor quer que eu estude? O que o Senhor quer que eu pregue? O que o Senhor quer que eu ocupe o meu tempo? Porque eu não me pertenço, eu pertenço ao agricultor. Cristo é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. Eu amo que, assim, olha, meu pai é o agricultor e todo ramo que está em mim não dá fruto, é lançado fora. E eu queria que você entendesse a poda como a misericórdia de Deus. A poda não é o castigo de Deus, a poda é a misericórdia de Deus. Ai de mim se eu não for podado, ai de você se você não for podado. Deixa eu falar uma coisa, irmão, aquilo que você vai passar, talvez aquilo que você está passando, enxerga isso como a misericórdia de Deus.
essa luta que você está travando, esse momento que você está passando. Para de achar que Deus está te punindo e começa a perceber que Deus está cuidando, Deus está tratando, Deus está arrancando aquilo que precisa ser arrancado, Deus está restaurando aquilo que precisa ser restaurado. Aí às vezes eu posso pensar assim, tá, mas eu vou ser cortado de qualquer jeito, qual vantagem tem? Nos faz permanecer em um lugar. O mais importante não é o fruto, o mais importante é a permanência na videira verdadeira. Porque se até quem dá fruto é cortado, porque eu ia falar, se fosse eu, humano, você não, aquilo que é time que está ganhando, não se mexe. Ramo que está dando fruto, não se corta. Assim não, eu vou cortar para que ele permaneça dando fruto. Porque se o nosso objetivo for o fruto, o que vai ser de nós quando a gente for cortado? Se o nosso desejo, a nossa ambição for dar o fruto, o que vai ser de nós na época que não dá fruto? O prazer não está no fruto, o prazer está na permanência. Eu não posso desejar o fruto, sabe por quê? Porque o fruto não é para mim. Eu não dou conta. Se eu não for nutrido pela raiz que é Cristo, eu não frutifico. A única coisa que eu posso fazer é decidir permanecer enxertado nele. E quem está enxertado nele permanece frutificando. O meu alvo não é ser alguém de frutos aparentes, mas ser alguém que permanece enxertado em quem Cristo é. Porque a promessa nessa passagem é: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Não tem fruto melhor do que a certeza de que Ele permanecerá conosco. Irmão, você pode estar passando por um tempo difícil, o fruto ele pode estar invisível, mas se você permanecer nele, Ele permanecerá com você. Isso é melhor do que qualquer fruto. É impossível por nós mesmos. É por isso que se eu quero viver esse processo que Deus vai nos submeter de qualquer forma, eu preciso decidir ter uma dependência completa nele. Eu preciso depender dele. Não existe ramo independente. O ramo é de quê? Eu sou um ramo da videira verdadeira. E se eu me desconecto da videira verdadeira, eu sou só um galho destinado a ser queimado em qualquer fogueira por aí. Galho de quê? Isso é galho de quê? Eu só tenho valor quando eu estou enxertado nele. Eu só tenho cuidado quando eu estou enxertado nele. É por isso que a gente precisa entender que por mais difícil que seja, eu preciso depender dele. Eu lembro que na minha época de faculdade, nem sei se falei isso da última vez aqui, mas sei que não parece, mas eu sou formado em psicologia. Ou parece, né? Sei lá também. E uma vez eu fui fazer um trabalho, enfim. E o tema do trabalho, eu ia falar sobre a relação mãe e filho, relação materna. E aí eu falei assim, lembrei daquela frase que é muito marcante na nossa nação, que dizem que foi gritada: independência ou morte. E aí, na relação materna isso não funciona muito bem, porque se um bebê nasce independente da mãe, ele morre. E é assim na nossa relação com Deus. Talvez o nosso grito não tenha que ser independência ou morte,
Mas independência é morte. Independência de Cristo é morte. Independência da videira verdadeira é morte. Então a gente vive sonhando em ser independente. E Deus está nos chamando de volta para um lugar de dependência. Irmão, depender é difícil. Depender é precisar. Depender é não ter o controle. Mas foi para depender que o Senhor nos chamou. Por isso que eu preciso permanecer nele. Porque a promessa é: se as palavras dele permanecerem em nós, tudo que nós pedirmos nos será concedido. Permanecer nele. Porque ele faz o filtro daquilo que é pedido. A palavra faz o filtro daquilo que é pedido. E eu amo como o versículo 8 vai terminar, ele fala assim: ó, sabe por quê? Porque quando vocês dão fruto, o Pai é glorificado. E eu amo porque quem é glorificado, gente? O Pai. Não é o ramo que é glorificado. O que Deus te chamou para fazer, quem Deus te chamou para ser, não é para te glorificar. Por isso que eu não me apego ao lugar que Deus me coloca. Eu não me apego ao fruto que Deus me concede gerar. Porque o fruto glorifica ao Pai, não a mim. Tu já imaginou se um ramo, ele tem orgulho daquele fruto, ele não ia largar o fruto. E o fruto precisa ser liberado para que ele possa cumprir o seu papel. Um ramo que ama o fruto impede o fruto de cumprir o seu propósito. Imagina ele falando: o fruto é para mim. Um monte de gente com fome, a árvore falando: o fruto é para mim. O fruto glorifica o Pai. Irmão, aquilo que Deus derramou sobre você não é para você. Quem Deus te chamou para ser não é só sobre você, irmão. Aquilo que você está passando, não é, isso vai frutificar, isso vai ser derramado na vida de outras pessoas, e quem vai ser glorificado é o Pai. Por isso que você não precisa se preocupar em ser reconhecido. Olha que loucura o Evangelho, ele está falando assim, que o verdadeiro reconhecimento é ser cortado. O verdadeiro reconhecimento é ser podado. O verdadeiro reconhecimento é de tempo em tempo aquilo que você construiu, aquilo que você frutificou. Falou: valeu, obrigado, valeu mesmo, vamos cortar e vamos seguir o baile. E glória a Deus por isso. Sabe por quê, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você chegar lá, e nós chegaremos juntos em nome de Jesus, tu não vai dar fruto nenhum no céu. Lá é só sobre permanecer enxertado nele. É só permanecer conectado a quem ele é, adorando quem ele é. A minha principal tarefa aqui é permanecer nele, adorando a ele, glorificando a ele, com os meus olhos fixos nele, satisfeito nele, obedecendo a ele, confiando nele, sendo moldado por ele, sendo sarado por ele, curado por ele, restaurado por ele. A nossa vida é essa. Não é quando você vai triunfar, é o quanto eu posso curtir só o fato de eu permanecer. Se vai dar certo ou não aos olhos dos homens, tanto faz. O que eu quero é permanecer. Meu tempo sumiu aqui, é melhor voltar de novo. Amém. Que isso era só a introdução aqui, mas eu vou terminar. Amém. Eu falei que ia terminar, o irmão deu um amém. Glória a Deus. Brincadeira. Ou seja, tem vários tipos de poda. E como eu estou na família frutificando, vou falar sobre a poda rapidinho, vou falar sobre a poda de frutificação. Não estou inventando para fazer essa mensagem, eu quase virei um agricultor. Todos os vídeos de senhorinha cuidando de planta que tem no YouTube, eu vi.
E a poda de frutificação é maravilhosa. Deixa eu explicar como que funciona a poda de frutificação. Porque a gente vai dar fruto. O Senhor quer que a gente dê fruto e frutos que permaneçam. Mas para uma árvore dar fruto, ela precisa de duas coisas, além do nutriente e tal. Na poda de frutificação, o agricultor ele faz duas coisas. Ele abre espaço para que no meio daquela árvore entre duas coisas. Fala comigo, luz e vento. Porque quanto mais luz e vento o fruto tiver, mais ele amadurece. Então às vezes vai abrir o espaço para que entre luz, para que entre vento, para que ela possa frutificar da maneira correta. E não é que a palavra de Deus fala para mim e para você tanto sobre luz quanto sobre vento? No final das contas, irmão, existem duas coisas que eu e você precisamos para frutificar: de Cristo e do Espírito. Se eu quero frutificar, se eu quero ser esse ramo que continua dando fruto, eu preciso de Cristo, que Ele é o caminho, a verdade, é quem Ele é. Queria ler com você um texto que está lá em Gênesis. Eu não vou ler, está em Êxodo capítulo 3. Vou ler rapidamente, não vou ler ele toda, não vai dar tempo, a partir do versículo 1. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Fala comigo, vou ver isso de perto. Eu amo o fato de que essa luz que eu e você precisamos é uma luz que nos atrai. Sabe o que eu amo nessa passagem aqui de Moisés? É que quando ele viu aquela sarça em chama, ele não teve medo dela, ele não fugiu dela, aquilo o atraiu. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, eu e você, nós queremos frutificar no tempo que o Senhor tem para nós. A gente precisa ser atraído por quem Jesus é, não pelo aquilo que está em volta de Jesus, não pelas promessas que a gente recebe quando a gente tem uma vida com Deus, mas ser atraído por quem Ele é. Porque a palavra fala para mim e para você, e você pode continuar lendo, o pastor Jonathan não vai deixar eu mentir aqui, que ele foi atraído pelaquela luz, mas quando ele chega próximo, a palavra fala que Deus viu que ele se aproximava, e de trás daquele arbusto saiu uma voz. Porque só quando a gente é atraído para Ele, a gente tem uma experiência mais profunda com Ele. A luz é boa, mas a voz é melhor. A experiência é boa, mas a intimidade é melhor. Aquilo que chama a atenção é bom, mas aquilo que é profundo é melhor. E muitas vezes a gente fica satisfeito com aquilo que está em volta do Senhor. Esse mesmo Moisés, quando ele tira o povo do Egito e está lá, e ele sobe no monte, o Senhor marca um encontro com o povo e fala assim: olha, avisa o povo que eu vou vir, manda o povo se santificar, que eu quero ter um encontro com eles. A palavra fala que o povo, quando ele viu que o monte pegava fogo, eles tiveram medo, eles não quiseram subir ali. O fogo era a presença de Deus, os trovões eram da presença de Deus, mas Deus estava lá dentro, aquilo é o que estava em volta dele. Deixa eu falar uma coisa para você: se você quer frutificar, você não pode ficar satisfeito com aquilo que está em volta de quem Cristo é. Você precisa ser atraído para ter um encontro com Ele. O culto é bênção, o milagre é bênção, a provisão é bênção, mas eu quero conhecer quem Ele é.
Eu quero ouvir a voz do meu Senhor, eu quero ouvir a voz do meu pastor. Esse mesmo Moisés, lá em Êxodo capítulo 34, a palavra fala que quando ele descia do monte, o seu rosto estava iluminado. Essa luz que eu e você precisamos, que vai fazer com que a gente frutifique, ela não simplesmente nos atrai, mas quando a gente tem acesso a ela, ela nos transforma. O rosto de Moisés, quando ele descia daquele momento de encontro com Deus, não era mais o mesmo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer ser alguém que frutifica, você precisa deixar que a verdade do Evangelho transforme quem você é. É por isso que eu preciso ser atraído por essa luz, que é quem Cristo é. Mas eu preciso ser transformado por ela. Eu preciso ser impactado por ela. Outra experiência, a palavra fala que quando Jesus ele chama os discípulos para subirem ao monte, naquela passagem da transfiguração, a palavra fala que os discípulos contemplaram o Cristo revelado, que a face dele brilhava como o sol, e que qual foi a atitude dos discípulos? Falou assim: não, foi o seguinte, vamos aqui criar uma tenda para nós três, uma para vocês, e a gente vai ficar aqui. Sabe por quê, irmão? Uma coisa que eu e você a gente precisa aprender, é que essa luz ela nos atrai, amém? Essa luz ela nos transforma, mas essa luz precisa gerar no nosso coração um desejo de permanecer. Cristo não é algo momentâneo, Cristo é para a nossa eternidade. Eu preciso aprender a ter prazer em permanecer em Cristo. Que a palavra fala para mim, para você, que 24 horas os anjos estão lá declarando santo, 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 santo. Ué, será que eles não têm nenhuma outra coisa para fazer? Ou será que ele é tão belo, tão precioso, tão glorioso, que não tem tempo, não tem espaço para fazer qualquer outra coisa senão contemplar a beleza de quem ele é? Olha o que privilégio eu e você temos de aqui, de agora, de hoje, começar a contemplar quem ele é. Eu sei que a nossa vida tem muita ocupação, irmão, a nossa vida tem muita coisa para fazer, muita conta para pagar, muito estresse para compartilhar, muito estresse para promover, porque eu sei que tu também estressa os outros. Mas você também pode pegar o teu tempo e contemplar quem ele é. Ah, irmão, imagina se a gente gastar menos tempo com a nossa preocupação e mais tempo contemplando quem ele é. Imagina se a gente gastar menos tempo com a nossa reclamação e gastar mais tempo permanecendo na presença dele. Irmão, é bênção, conferência é bênção, igreja é bênção, estar no culto é bênção, mas você passa mais tempo lá fora do que aqui dentro. Que Deus nos livre de que a gente só consiga permanecer quando a gente está aqui. Que Deus nos livre. Essa luz, ela nos atrai, ela nos faz ter o desejo de permanecer nele. E para encerrar, meu irmão, eu falei que a árvore precisa entrar na árvore luz e vento. Que vento é esse? É o Espírito, irmão. Não tem como frutificar sem ser alguém que é inundado pelo Espírito Santo de Deus. Que Espírito é esse? Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, e depois a gente vai ler o versículo 4, a palavra fala assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia. Fala comigo, sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Aí você já conhece essa passagem. Sabe uma coisa que eu amo? Que a palavra está falando para mim e para você, que mesmo quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas. Porque esse Espírito que eu e você nós precisamos para frutificar,
Ele é um espírito que ele suporta a nossa desordem, mas ele veio para colocar ordem na nossa vida. Ser sem forma e vazio não expulsou o espírito da terra, mas ele estava lá. Quando Deus falou, haja luz, houve luz. Quando Deus lançou o firmamento, ele estava lá. Irmão, se você quer frutificar, você precisa permitir que o Espírito coloque as coisas no seu devido lugar. É por isso que Cristo, quando ele vai, ele fala assim, olha, eu preciso ir, para que vocês recebam o Espírito, aquele que vai consolar, aquele que vai direcionar, aquele que vai permanecer e vai habitar em você. Presta atenção, existe o Espírito de Deus que habita em você. Para quê? Para dar ordem. Não tem como frutificar sem ordem. O fruto, irmão, é a última etapa. Primeiro, luz, água, firmamento, separa a terra, tal, coloca os luminares, tal. Vai frutificar depois. Deixa Deus colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem. Deixa o Espírito organizar tuas emoções, deixa o Espírito organizar tua mente, deixa o Espírito organizar tuas prioridades, deixa o Espírito, porque frutificar vai ser uma consequência. João capítulo 16, versículo 7 a 11, fala assim, mas eu afirmo, que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Esse mesmo Espírito que traz ordem para nós, é um Espírito que traz temor para nós. Porque a palavra está dizendo, olha só, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, que o Espírito nos convence, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Uma das coisas que a gente precisa como crente é ser convencido pelo Espírito. Às vezes a gente se larga numa vida qualquer porque a gente perde o temor. E talvez Deus trouxe aqui nessa noite uma poda que Deus quer fazer em você hoje. Falou assim, Deus me convence, Espírito me convence do pecado, da justiça e do juízo, porque foi para isso que o Senhor foi enviado. Se eu quero frutificar, irmão, se eu quero dar fruto e fruto que permaneça, eu preciso frutificar, mas eu preciso frutificar em temor. E para encerrar, Mateus capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Luz, irmão, e vento. O vento do Espírito que traz ordem, vento do Espírito que traz temor, mas vento do Espírito que gera santidade. Não tem fruto que permaneça sem santidade, não tem fruto que permaneça sem ser alinhado, sem ser veredas retas. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, e eu quero encerrar com isso hoje. Eu creio que nesse tempo de poda que essa comunidade está entrando, mas que essa comunidade não é essa parede, essa comunidade é você. Nesse tempo que Deus está levando essa igreja para um tempo de poda, e glória a Deus por isso, porque Deus está fazendo isso porque Ele ama, Deus está fazendo isso porque Ele está levando essa igreja para o lugar que Ele quer que ela seja. Glória a Deus. Mas que você não abra mão de duas coisas: da luz e do vento, de Cristo e do Espírito,
Porque o que eu e você precisamos, o que essa igreja precisa, o que sua vida precisa, é da revelação de Cristo e do poder do Espírito. A revelação que nos mostra o caminho, que nos nutre, que a videira é verdadeira, mas do Espírito também, que nos abala, que nos impacta, que nos transforma, que nos restaura, que nos santifica, irmão. E eu queria te convidar para você ficar em pé no seu lugar, que eu quero orar por você e com você. Amém, irmão? Está aí? Dá um glória a Deus aí, se você está aí até agora. Eu nunca sei muito bem como terminar esse momento, mas graças a Deus que eu não sou agricultor, eu só sou um ramo. Nós somos ramos. E eu quero te encorajar nessa noite a uma oração sincera diante do Senhor, uma oração de desapego, irmão. Oração: Deus, eu abro mão de ser aquilo que eu acho que eu tenho que ser, de ter o tamanho que eu acho que eu tenho que ter, dos sonhos, das expectativas que eu tenho nutrido. Eu abro mão, e eu quero me submeter a Cristo. Irmão, acho que a nossa oração hoje é uma oração de submissão a Cristo. Deus, eu me submeto ao agricultor, eu me submeto à tua vontade, eu me submeto ao teu Espírito, eu me submeto aos teus sonhos, eu me submeto aos teus planos, eu me submeto à tua vontade. Irmão, eu não sei o que isso vai te custar, mas eu sei que esse é o único caminho para que a gente possa continuar frutificando, dando os frutos e frutos que permaneçam. Por isso, se você deseja fazer essa oração de entrega ao Senhor, eu queria te convidar a vir aqui na frente. E deixa eu falar, eu não estou fazendo uma oração para você entregar a sua vida para Jesus, não. Não é uma oração para, eu quero receber, eu quero aceitar Jesus, não. Alguém vai fazer ao longo dessa conferência essa oração. É uma oração para você se submeter a Cristo, se render a Cristo. Então, se é você, eu queria te convidar aqui na frente, para a gente orar junto. Vamos lá, tem alguém nessa noite que deseja se submeter a Cristo? Tem alguém nessa noite que deseja se render a Cristo? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Pode abaixar um pouco aí, deixa eu falar uma coisa para você. Eu só creio em uma possibilidade: que você não esteja entendendo o que eu estou falando. Só tem essa possibilidade. Porque se você está aqui hoje, e eu vou ser muito sincero e se você não tem nada para render a Cristo, irmão, eu não sei nem o que você está fazendo aqui. Porque se Cristo não tem nada para podar na tua vida, eu não sei o que você está fazendo aqui. Então assim, eu vou fazer esse convite mais uma vez para você, certo? Mas eu quero que você entenda isso. Eu não quero que você venha aqui porque eu estou chamando. Eu quero que você entenda aqui porque você deseja se submeter à poda que Deus vai fazer. Então, se tem alguém aqui nessa noite, irmão, que deseja se submeter a Cristo, eu queria te convidar a você vir aqui na frente. Tem alguém nessa noite? Glória a Deus pela sua vida. Tem alguém aqui nessa noite? Se tem alguém que deseja se submeter, se render, assim: Deus, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão das minhas expectativas, eu abro mão do controle, eu abro mão do fruto, eu abro mão da direção, eu abro mão do volante, eu abro mão da opinião, eu abro mão da vontade, eu abro mão do sonho, eu abro mão do desejo, eu abro mão e eu me submeto ao Senhor. O teu lugar é aqui na frente, irmão, porque eu não posso fazer isso por você. E eu creio que tem muito poder na nossa decisão, irmão.
E glória a Deus que você veio para cá. Glória a Deus. Eu queria que você, de olhos fechados aí no seu lugar, você começasse a fazer essa oração de entrega ao Senhor. Vamos lá, eu queria que você começasse a orar, falando assim: Senhor, eu abro mão, Pai, custe o que custar, eu abro mão, Senhor. Eu me submeto, eu me rendo diante de Ti, eu me rendo diante da Tua promessa, eu me rendo diante da Tua palavra. Deus, eu me rendo diante da Tua vontade. Você sabe aquilo que você precisa entregar para o Senhor hoje. Você sabe aquilo que você precisa render diante da presença do Senhor hoje, irmão. Porque a gente não vai parar no meio do caminho, nós vamos permanecer. Não tem nenhuma mentira do inimigo, não tem nenhuma proposta do inimigo que vai fazer com que a gente seja lançado fora. Nós não seremos lançados fora, mas nós vamos permanecer e permanecer frutificando. Deus, nós estamos aqui na Tua presença nessa noite, Pai. Pai, reconhecendo que por nós mesmos nós não conseguimos, na nossa capacidade nós não conseguimos, mas nós confiamos que o Senhor Jesus Cristo é a videira verdadeira, Pai. E nós queremos Te reconhecer, Pai, Jesus, nós queremos Te reconhecer nessa noite como nosso firme fundamento. Deus, nós queremos declarar que os nossos pés estão firmados em Jesus Cristo. Não há outra condição, não há outro solo, não há outro fundamento se não for Jesus. Por isso, Pai, arranca de nós todo falso fundamento. Arranca do nosso coração, Pai, qualquer falso firmamento. Deus, Pai, arranca, Pai, que a gente quer estar com o nosso pé consolidado e firmado em quem o Senhor é. Deus, arranca, Pai, seja o Senhor o nosso firmamento, Pai, que os nossos passos sejam guiados e direcionados pelo Senhor, Pai, que as nossas decisões, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas ambições, elas sejam pautadas pelo Senhor, não pautadas por esse tempo, Pai, não pautadas pela expectativa dos homens, mas pelo nosso firme fundamento que é Jesus Cristo. Deus, nós reconhecemos que o Pai é o agricultor, Deus, o Senhor é o agricultor, e nós Te damos liberdade em nós. Faça a Tua vontade em nós, faça a Tua vontade na nossa vida. Arranca o que precisa ser arrancado, corta o que precisa ser cortado, lança fora o que precisa ser lançado fora. É o Senhor que sabe os planos, é o Senhor que sabe os caminhos. É o Senhor, Pai, que sabe, Pai, cada dia da nossa vida. Por isso nós nos rendemos a Ti, Pai. Faça conforme o Teu desejo, o Teu coração para nós. Nós abrimos mãos do controle, nós não somos, Pai, o principal dessa cena, mas nós reconhecemos o Teu senhorio, o Teu governo, o Teu reino sobre nós. Reina sobre nós, reina sobre o nosso coração, reina sobre a nossa vida. Deus, o nosso desejo nessa noite é frutificar, permanecer frutificando, porque estamos em Ti. Nós reconhecemos a Tua poda, Pai, como misericórdia. Nós reconhecemos a Tua poda como cuidado, e nós ansiamos pela luz e pelo vento, pela revelação de Cristo e pelo Espírito. Faz em nós, Espírito, aquilo que só o Senhor pode fazer. Restaure em nós um coração cheio de temor a Ti, Pai. Restaure em nós, Pai, um coração cheio de temor à Tua presença. Restaure em nós, Pai. Restaure em nós, Pai, o desejo por ser uma igreja santa, uma igreja separada. Te restaure em nós, Pai. O nosso molde é a videira verdadeira, o nosso molde é Jesus Cristo. Restaure em nós, Pai. Restaura o nosso coração, restaura a nossa mente. Nós estamos aqui, Pai, custe o que custar, nós permaneceremos em Ti, nós permaneceremos enxertados em Ti.